equação que descreve a receita marginal, né? Já temos isso. Então, olha aqui, ó, basta a gente completar agora a solução do problema. Vamos colocar aqui todas as informações que a gente precisa. Custo marginal é 8Q mais 20. Tem que ser igual à receita marginal. 220 menos 12Q. Trazendo, para o lado de cá, vamos ter 20, que é igual a 200, portanto, Q vai ser igual a 10 unidades. 10 unidades, portanto, irão trazer o ponto de equilíbrio desse monopólio. Resultarão aí no seu nível mais alto de lucro, seu lucro máximo. Então, para resolver esse problema, nós precisamos de quê, pessoal? Precisamos, olha aqui, do conhecimento da condição de equilíbrio. No monopólio, além da condição de equilíbrio, custo marginal igual a receita marginal, tivemos que lembrar que a receita marginal é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o monopólio não fixa o preço que ele quer. Ele fixa um preço alto, mas esse preço encontra uma demanda. Então, a receita total do monopólio, preço vezes quantidade, onde tem preço aqui, atenção, hein? Isso aqui é fundamental. Nas questões que envolvem monopólio, toda vez que você tiver que calcular a receita marginal, é preciso partir daqui, da receita total, preço vezes quantidade. E a receita total ela tem que ficar somente em função da quantidade. Observe que o preço aqui eu substituí e coloquei. Por que ela tem que ficar em função da quantidade? Porque a receita marginal é o acréscimo da receita total quando acontece um acréscimo na quantidade produzida. Então, foi por isso que a gente teve que fazer essas operações matemáticas aqui. Encontrando o custo marginal e a receita marginal, basicamente, chegamos ao resultado pretendido. Vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo agora ele é um pouco mais complicado, não é tão mais complicado assim não, é apenas um pouquinho mais. Por que ele é um pouquinho mais? Vocês vão ver por quê. Temos aí o próximo exemplo, vamos fazer aqui no quadro. É um monopólio também, e esse monopólio apresenta uma curva de demanda. Essa curva de demanda ela é dada da seguinte maneira: quantidade demandada é igual a 300 menos 2P. Esse aí é outro exemplo que a gente tem. O exemplo é esse. Não, perdão, vamos mudar aqui, é 50 menos 0,5P. Vamos trabalhar com esse daqui, 50 menos 0,5P. O custo total é C é igual a 50 mais 40 vezes Q, é o custo total. Aí queremos saber qual é a quantidade de equilíbrio, qual é o preço de equilíbrio e qual é o lucro total do monopólio, também no equilíbrio. Queremos saber essas três informações. Pois bem, no equilíbrio, a primeira coisa é que a receita marginal tem que ser igual ao custo marginal. O custo marginal já está bem fácil da gente encontrar. Custo marginal, basta a gente derivar o custo total em relação à quantidade. Então é só pegar essa equação daqui e vamos encontrar. 50 é uma constante, então é zero. O custo marginal vai ser 40. O custo marginal, nesse caso aí, curiosamente, ele é uma constante. Por quê? Depois da derivada, ele ficou aqui apenas o coeficiente. Bom, e a receita marginal? É isso aqui que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não vai ser também nenhum trabalho
né, desesperador, nada disso. A receita marginal é a derivada da receita total sobre, né, em relação à quantidade produzida. Quanto é que é a receita total? A receita total é preço vezes quantidade. Qual é a informação que nós temos em relação à curva de demanda? A informação que a gente tem é essa daqui, certo? Então, um erro muito comum que pode acontecer, né? Cuidado para não acontecer com você, é o quê? É pegar essa equação daqui e substituir no lugar do quê? Se fizer isso, está errado. Tá errado. Eu não posso pegar essa equação daqui do jeito que ela está e jogar no lugar de quê? Porque senão a receita total vai ficar dependendo apenas do preço. E eu quero encontrar a receita marginal, ela depende da quantidade. Então, o único detalhe a mais que essa questão tem é que nós precisamos pegar essa curva de demanda, que está nesse formato aqui, né, colocando, né, nesse formato aqui em que coloca quantidade em evidência. Só o que a gente tem que fazer aqui de trabalho adicional é colocar o preço em evidência. Então, nós faremos 0,5P é igual a 50 menos Q. Portanto, multiplicando tudo por 2, P é igual a 100 menos 0,5Q. Apenas isso. Tá? Pegamos a mesma curva de demanda, mas nós substituímos aqui, mudamos, né? Colocamos P em evidência. Tem que fazer isso porque esse P é o que você vai substituir aqui. Então, a receita total vai ser igual a, entre parênteses, 100 menos 0,5Q, que multiplica Q. É só esse cuidado que você precisa ter. Né? A questão aqui já colocou dessa maneira já para fazer uma pegadinha, então tem que ter cuidado. Tá? Bote sempre a curva de demanda, o P em evidência. Coloque sempre dessa maneira. Então, resolvendo, nós vamos ter a receita total é igual a 100Q menos 0,5Q ao quadrado. Portanto, a receita marginal, nós vamos derivar agora em relação a Q. Temos um coeficiente aqui, então vai ficar 100 menos 0,5 ao quadrado, então vai ser igual a 1, 0,5, perdão, vezes 2, né? Esse ao quadrado aqui, ele vai passar para o lado de cá, então vai multiplicar, vai ficar 1, 100 menos Q. A receita marginal, portanto, vai ser dada por 100 menos Q. Já podemos, então, agora encontrar, né? Uma vez que no equilíbrio custo marginal tem que ser igual à receita, né, marginal, custo marginal tem que ser igual à receita marginal, basta a gente fazer aqui vamos ver só aqui um detalhe aqui, só uma correção aqui que a gente tem que fazer, tá? Me perdoe aqui, mas me enganei aqui essa equação, tá? Quando eu multipliquei tudo, né, por 2, aqui eu cometi um engano aqui, tá? Perdoe aqui, por favor. Aqui tem que ser 100 menos 2Q. 100 menos 2Q, tá bom? Então, na pressa, acabei cometendo esse engano aqui, por favor, corrijam. Quando eu trouxe isso aqui para cá, né? Então, P vezes 2 dá 1, 50 vezes 2 aqui, na verdade, ao invés de multiplicar, eu dividi. Então, consertem, por favor. Aí a gente vai ter que consertar também isso daqui. Ó. Aqui é 100 menos 2Q. Tá bom? 100 menos 2Q. Então, aqui já vai ficar 100Q menos 2Q ao quadrado. Certo? Então, a receita marginal, na verdade, é 100 menos 4Q. Certo? Então, por favor, corrijam aí. Vocês estão vendo que
Né? A gente pode estar dominando o conceito da economia, mas pode escorregar aqui na matemática, né? Então tem que ter cuidado realmente. Tá certo? Então, por favor, façam aí a correção. Então a gente vai ter a receita marginal 100 menos 4Q. Agora sim, vamos completar o exercício, considerando aqui que no equilíbrio o custo marginal tem que ser igual à receita marginal. Então, custo marginal é 40, a receita marginal é 100 menos 4Q. Portanto, no equilíbrio, 4Q é igual a 60. A quantidade de equilíbrio vai ser igual a 15 unidades. Já temos aí, portanto, 15 unidades é a quantidade de equilíbrio. Precisamos saber qual é o preço. Precisamos saber qual é o preço. O preço pode ser obtido de que maneira? O preço pode ser obtido a partir da própria equação da demanda. A partir da própria equação da demanda, a gente pode encontrar aqui, o preço vai ser 100 menos 2 vezes 15, então o preço vai ser 100 menos 30, vai ser igual a 70. Então já encontramos aqui mais uma informação, o preço igual a 70. E o lucro total? Para encontrar o lucro total, basta a gente fazer a receita total menos custo total. O lucro total, portanto, vai ser, a receita total é preço vezes quantidade, 70 vezes 15, menos o custo total. O custo total vai ser, é só a gente botar entre parênteses, aquela equação lá de cima do custo, 50 mais 40Q. Então, 50 mais 40, que multiplica 15. Então, teremos aí um lucro total, portanto, de 1.050, menos um custo total de 650, um lucro total igual a 400. Lucro total igual a 400. Então, para resolver essa questão, a dificuldade adicional que nós tivemos foi apenas com relação à curva de demanda. Eu recomendo sempre que na questão em que você encontrar uma questão de concurso que trate de monopólio e apresente a necessidade de você calcular a quantidade de equilíbrio, olhe logo para a curva de demanda, como é que ela está. Coloque logo a curva de demanda em função do o preço em evidência, o preço em função da quantidade, não é isso? Com cuidado também para não se atrapalhar aqui nos números, Vocês viram que acontece, Então, tenham um cuidado aí especial, redobrado com isso. E o resto é tudo igual, pessoal. Lembrar da condição de equilíbrio. Receita marginal igual a custo marginal. É fundamental você fazer aquelas regrinhas de derivação. Aquelas 3 regrinhas básicas que vão servir para você responder as questões todas de microeconomia que aparecerem na sua frente. Então, é importante treinar também para na hora você ter agilidade aí de fazer a derivação, encontrar as funções. Pronto, considera aqui a igualdade, custo marginal igual a receita marginal. E uma vez que você descobre a quantidade, você descobre todos os outros valores, o preço de equilíbrio, a receita total, o custo total, tudo. Você consegue descobrir todos os outros indicadores. Ok? Bom, essa foi uma estrutura de mercado. Nós podemos considerar que essas 2 estruturas de mercado são casos extremos. A concorrência perfeita de um lado, onde a competição é a máxima possível e onde haveria o maior nível de eficiência econômica, É um sistema de mercado ideal, sem nenhum tipo de falha de mercado. E do outro lado, nós temos o monopólio. O monopólio, do ponto de vista da eficiência, ele é uma solução menos interessante, porque a firma monopolista vai produzir uma quantidade menor de produto. E, além disso, vai praticar um preço maior.
o monopólio consegue praticar um preço superior ao seu custo marginal. O monopólio consegue manter os seus lucros extraordinários também no longo prazo, devido à presença de barreiras à entrada de novas firmas. Bom, mas são dois extremos. Nós temos situações intermediárias, estruturas de mercado intermediárias. Então, nós vamos encontrar algumas estruturas de mercado, né, entre esses dois extremos, né, que nós já vamos começar a conceituar e desenvolveremos aí as considerações devidas, né, na nossa próxima aula, mas nós já temos aqui outras estruturas de mercado. Outras estruturas de mercado, que são o oligopólio, a concorrência imperfeita, o monopsônio, o oligopsônio e o monopólio bilateral. E ainda um caso especial que é o duopólio. Bom, o oligopólio é um mercado caracterizado pela existência de poucos produtores. É um mercado mais comum da gente visualizar no dia a dia. Nós temos poucas empresas, são grandes empresas que concorrem entre si. O monopólio é formado por uma única empresa, então ela não tem concorrência. O oligopólio não, ela tem algumas poucas empresas, mas elas concorrem entre si. Há um certo nível de competição. No oligopólio, o equilíbrio da firma vai se dar também no ponto em que o custo marginal é igual à sua receita marginal. Mas o preço também vai sofrer os impactos da ação dessas duas empresas. 2, 3, 4 empresas, né? 5 empresas, poucas empresas. O duopólio é um caso especial do oligopólio. No duopólio nós temos apenas 2 empresas concorrendo entre si. Aí nós vamos ver as relações aí de competição e também de coalizão que podem acontecer. Muitas vezes mercados oligopolizados podem dar margem ao surgimento dos cartéis. O cartel não é uma estrutura de mercado propriamente dita. O cartel, na verdade, é uma conduta que os mercados podem adotar. No cartel, os produtores se reúnem e decidem que não vão competir. O que eles vão fazer é praticar o mesmo preço, um preço maior do que seria se houvesse a competição. Então, o cartel é uma prática, inclusive, lesiva aos consumidores. É uma imperfeição no mercado, mas pode surgir em mercados desse tipo. A concorrência imperfeita é uma estrutura de mercado, considerando-se que há uma grande quantidade de vendedores e de consumidores, porém, os produtos são diferenciados. Então, não é apenas o preço o único critério que vai levar o consumidor a demandar mais ou menos o bem ofertado por uma certa empresa, mas também outras características que aquele produto pode apresentar. No monopsônio, nós temos uma espécie de monopólio do lado do comprador. É um único comprador. O monopsônio é muito frequente em alguns mercados de trabalho, por exemplo. Imagine uma pequena cidade do interior em que exista ali uma única indústria, uma indústria metalúrgica ou uma indústria têxtil, e essa indústria seja a única empregadora de operários naquela região. Então, aquele tipo de mão de obra sempre vai ser empregada por aquela empresa. É um monopsônio no mercado de trabalho. O oligopsônio é uma espécie de oligopólio do lado dos compradores também. Imagine uma pequena região que fabrica laticínios
E tem lá 2, 3, 4 empresas apenas que compram toda a produção, né, de leite da região para fabricar, né, iogurte, etc. Então, nós temos poucos compradores. É o caso do oligopsônio. E o monopólio bilateral é um caso particular também na teoria econômica. Nós temos uma firma monopolista, de um lado, e um monopsônio, do outro lado. Então, temos uma empresa, né, por exemplo, uma empresa que gera energia elétrica, uma geradora de um lado e uma distribuidora do outro. Então, a distribuidora compra toda a produção de energia elétrica daquela empresa. E a geradora ela só vende para aquela distribuidora. Então, nós temos uma situação de monopólio bilateral. Um único produtor e um único comprador. Ok? Bom, na próxima aula nós vamos encerrar esse assunto aí das estruturas de mercado. A ideia é ver também alguns tópicos específicos aí da microeconomia, que costumam apresentar um pouquinho mais de dificuldade, e resolver bastante questões, inclusive questões cobradas em concursos mais recentes, né? Questões com um nível de dificuldade. A gente deverá, então, concluir o conteúdo programático e trabalhar muito em cima dessas questões aí que virão no módulo 4. Então, vamos encerrar por aqui, né? Mais uma vez, desejamos sempre aí bons estudos e até a próxima.